Projeção de 2023-2024 cai na real. Após a aprovação da PEC da transição com licença para gastar mais de 145 bilhões no ano de 2023, além de 23 bilhões em investimentos depois do acordo político que deram maioria folgada ao novo governo, as previsões abusivas de juro, inflação e déficit publicou que eram mais distorções alimentadas pelo contrário. Ao futuro governo Lula caíram na real. Salva-se extremismo bolsonarista, não executa atos violentos. As explosões no aeroporto de Brasília em Ceilândia foram abortadas e teremos posse pacífica. Como as demonstrações de habilidade na costura política, só falta comandar Marina Silva, possivelmente no Ministério do Meio Ambiente, Simone Tebet, em cidades ou planejamento, além de encontrar espaço para partidos que vão reforçar o apoio Lula no novo Congresso. As projeções de inflação e crescimento, juros e déficit ficaram mais palatáveis e realistas. Nada de Selic, de 6% dólar, 6 como irresponsavelmente chegou a prever em entrevista o valor econômico, o ex-diretor do Banco Central, Fábio Kuzuki. Pesquisas Focus encerradas sexta-feira 23, divulgada hoje pelo Banco Central, aponta que o IPCA de 2022 fechará no ano de 5,64%, 5,61% das respostas nos últimos 5 dias úteis, como viés de baixa após a nova redução dos preços de gasolina, diesel, GLP nas refinarias da Petrobras. O resultado sai dia 10 de janeiro para 2023. No entanto, as projeções aumentaram de 5,17% da semana anterior para 5,23%, 5,24% nos últimos 5 dias úteis. Por que o mercado espera a composição de imposto ICMS, sobretudo sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações baixados literalmente por Bolsonaro até 31 de dezembro deste ano? Confaz decidirá isso em janeiro. Quanto à Selic, que está em 3,73% das projeções para 2023, indicava um novo aumento de 11,75% para 12%, com as opostas dos últimos 5 dias subindo para 2,25%. O Itaú espera 2,50% numa forte revisão, quanto aos 11% anteriores ao segundo turno, com as projeções de inflação. Segue acima do teto as metas de 2023, 3,25% com tolerância de 1,50 ponto percentual igual a 4,75%, 2024, 3,% com mais 1,50 pp igual a 4,50%. O mercado prevê que o freio de mão dos juros vai continuar puxando isso, vai esfriar mais crescimento. Depois da esperar alta de 3,5% do PIB turbinado eleitoralmente desde o ano, o mercado espera forte desaceleração em 2023 para 0,79%. 0,78% nos últimos 5 dias úteis, desaceleração também em 2024 de 1,67% a uma semana para 1,50%. O processo se estende até 2035, quando o crescimento foi revisto de 2% para 1,90%. Tudo depende, é claro, dos efeitos da política econômica de Lula e das respostas dos agentes econômicos, consumidores e empresários. E o dólar, que deve fechar em 5,27% este ano, subirá apenas para 5,27% em dezembro e 2023, bem baixo dos 6 de Kuzuki. Qual o impacto da reforma tributária? Em questão que o mercado ainda não precificou e o eventual efeito da aprovação da reforma tributária considera prioridade do governo Lula para simplificar, aperfeiçoar e melhor redistribuir carga tributária. Doação do IVA enfaixaria o papel dos atuais impostos de consumo, o que envolve a extensão da reforma
do ICMS, que beneficiam estados e municípios. O desenho da reforma caminha na direção de aliviar a carga do consumo, que é regressiva, para os mais pobres, tributar mais a renda e o patrimônio, com a elevação da tributação sobre juros e a cobrança sobre dividendos, bem como acima de determinados valores patrimoniais, ressalvado o imóvel próprio de moradia. De todo modo, é preciso ver o link da reforma com a necessidade de mudanças do perfil industrial empresarial do país, visando a transição energética da descarbonização conforme os compromissos climáticos. Alívio na inflação. O mercado está prevendo alívio curto prazo na inflação de dezembro e janeiro, alta em fevereiro, sob o impacto sazonal dos reajustes de tarifas, em especial das mensalidades escolares para dezembro. A previsão é de que o IPCA suba 0,45%, LCA espera alta de 0,44%. Como isso, a IPCA fecharia 2023 em 5,6%, estava em 12,3% em abril. Para janeiro, a taxa esperada é de 0,52%, a taxa foi de 0,86%. Em janeiro de 2022, haverá continuidade na baixa situação. Deve se manter em fevereiro, mesmo com a previsão alta de 0,69%, 0,72% nos últimos 5 dias úteis, porque o IPCA aumentou 0,93% em fevereiro deste ano. Na média, o mercado espera que o IPCA fique em 5,24% em 2023, nível semelhante aos 5,2% previsto pelo LCA para o ano que vem. O Itaú espera 5,7% em função da recomposição dos impostos. A clivagem que o futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, está anunciando no cadastro único do Bolsa Família, marca que volta ao Auxílio Brasil, é uma providência que deve ser saudada como a liberalidade do auxílio emergencial. O universo do Bolsa Família mais do que dobrou, haja vista que há mais de 90 milhões de brasileiros cadastrados. O espírito do BF era emancipar as futuras gerações pelo acesso dos filhos à educação, mas o cadastro único ficou inchado pelo ingresso das famílias de uma só pessoa. Homens, sobretudo, as convivências eleitorais só fizeram piorar o cadastro. Como o país tem carência de recursos para resolver problemas críticos e revisão dos cadastros nos estados, sobretudo no CRAS, dos municípios, para ser previdência essencial, empresários militares da ativa ou reformados, aposentados, todos já recebendo de guichês públicos, receberam recursos que fazem falta a milhares de brasileiros. Que exemplo se multiplique em diversas áreas onde a saca-se contra a bolsa de viúva. China testa telescópios de raio-x no espaço divisor de águas no estudo de buracos negros. Telescópio Lobster Weyer, imagem for astrônomo. Leia também. Chamado de olho de lagosta, será usado na sonda Western, que será lançado no final de 2023. Cientistas chineses. A China testou em sucesso o primeiro telescópio espacial do mundo, que permitirá o cientista capturar imagens de raio-x do universo de alta resolução com eficiência sem precedentes. Leia 53 quilos. Segundo informações do China, Morgan Post foi capaz de capturar imagens de alta qualidade de fontes de raio-x do centro de nossa galáxia com os nuvens de Magalhães e constelações do Escorpião. Estamos muito entusiasmados com os resultados e leia. Eles mostraram que nossa tecnologia funciona e precisão de observação superou nossas expectativas, disse astrofísico Yuan Weimin, cientista-chefe do Observatório Astronômico Nacional de Pequim. A tecnologia do LEA será usada em Western Probe, uma sonda espacial equipada com diferentes telescópios,
que está sendo desenvolvida por cientistas chineses e europeus. Ele será colocado em órbita final do próximo ano. Pode revolucionar a compreensão do universo. Tecnologia de lagosta. Conforme explicou Yuan Weime, raio-x são difíceis de refletir e focar devido ao seu alto poder de penetração. Sendo assim, nenhum telescópio de raio-x existente poderia capturar imagens de alta resolução de uma área grande do céu. Alguns podiam escanear o céu em horas, mas ver apenas as fontes mais brilhantes, enquanto outros podiam observar com precisão uma fonte específica. Mas não é muito mais, disse ele. A ideia do objeto espacial é copiar a visão de crustáceos, como lagosta e o camarão, que desenvolveram olhos para adaptação aos ambientes mais escuros. Consiste em numerosos tubos minuciosos em forma de quadrado, todos apontando para o mesmo centro esférico. Essa estrutura permite que a luz de todas as direções reflita dentro dos tubos, dando ao telescópio um campo de visão ilimitado. O telescópio principal da sonda Westing será composto por 12 modelos, cada um contendo mais de 30 milhões de microporos quadrados. Os poros são revestidos como uma camada ultrafina de irídio. Aumenta a refletividade. O projeto de cientista permite que a sonda Westing veja uma área do céu tão grande quanto 10.000 luas cheias. Em comparação, o Observatório de Raios-X Chandra, o principal telescópio de raio-x da NASA, pode capturar imagens menores do que o tamanho de uma lua cheia no céu. Uma vez em órbita, espera-se que a sonda detecte pela primeira vez um grande número de eventos cósmicos fracos ou distantes de alta energia. Também será um divisor de águas no estudo do buraco negro supermassivo no centro de maioria das galáxias. A equipe de Lula testa logotipo para o governo federal com cores de bandeira do Brasil e vermelho. A logomarca para o terceiro mandato do petista ainda não está definida. Entretanto, uma imagem que foi confirmada pela equipe de transição como sendo um dos possíveis modelos já começou a rodar na internet. Há menos de uma semana para o início de seu mandato, a equipe de comunicação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está testando diversas logomarcas diferentes para a escolha da qual deve ser usada a partir de 1º de janeiro, segundo o UOL. Entre elas, uma com legenda União e Reconstrução, leva verde, amarelo, azul da bandeira do Brasil. Na imagem, junto às cores vermelho e preto, informação de que a imagem foi gerada pelo futuro foi confirmada pela equipe de transição, relata a mídia. De acordo com a fonte que ajuda na comunicação do governo, a legenda União e Reconstrução também não foi fechada, mas carrega o espírito do futuro governo em 2003. Lula optou por mensagens semelhantes com o Brasil, um país de todos. Nas administrações anteriores do petista, seus logotipos traziam diversas cores, para indicar a diversidade e inclusão de todos os estados brasileiros. Quase a metade deles, 13 dos 27, leva vermelho em suas frâmulas. Entretanto, o governo Dilma Rousseff, PT, Michel Temer, MDB, Jair Bolsonaro, PL, optaram por usar apenas as cores da bandeira do Brasil em suas logomarcas. Ministro Homem forte de Bolsonaro voltará a chefiar órgão em Brasília em 2023, diz governo do DF. Nesta segunda-feira, 26, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, será o chefe da Secretaria de Segurança Pública do DF, SPDF, a partir do próximo dia 2 de janeiro. De acordo com o pedido para retornar
A pasta partiu do próprio Torres e causou reação em integrantes da equipe de transição do presidente eleito, até de ministro do Supremo Tribunal Federal STF, já que o ministro é considerado o homem forte do presidente Jair Bolsonaro. A escolha ocorre em meio a uma escalada de tensões. Torres retorna à pasta após comandá-la pela maior parte do primeiro mandato de Ibanez. Entre 2019 e março de 2021, ele chefiou o SSPDF e deixou o cargo para assumir o posto no governo federal, no qual se envolve em polêmicas. Uma delas aconteceu no dia do segundo turno das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal, que fica na alçada do Ministério da Justiça, parou centenas de ônibus que transportavam eleitores, principalmente no Nordeste, onde Lula tem ampla vantagem. Durante os bloqueios ocorridos após as eleições, o ministro da Justiça fez, na visão do ministro do STF, jogo duplo. Integrantes da corte diziam que as polícias, sob sua alçada, não tinham efetivo suficiente para superar a crise, relata a mídia. O ministro também esteve com Bolsonaro ao pedir a abertura de investigar institutos de pesquisa suposta irregularidade nas inserções de rádio da propaganda eleitoral do presidente, suspeitas que acabaram rejeitadas pelo Justiça Eleitoral. Indagado sobre as preocupações em torno de volta das torres ao carro, Ibanez respeitou: não teremos qualquer problema. O Brasil quebrou. Economista explica ruídos entre o governo e a equipe de transição na economia. Os inúmeros confundem ou explicam a economia brasileira em 2022, em entrevista à Sputnik Brasil. Economista analisa a resposta do ministro Paulo Guedes. A equipe de transição do presidente eleito, afinal, o país está quebrado. Desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas eleições presidenciais deste ano, a equipe de transição do presidente eleito e membros do atual governo trocam acusações sobre o estágio das contas públicas do país. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a falar em herança maldita, alegando que alguns serviços essenciais podem deixar de existir. O Ministério da Economia, Paulo Guedes, publicou uma nota para rebater as declarações de que o Estado brasileiro está quebrado. Ele se defende ao citar que a dívida pública caiu em relação ao Produto Interno Bruto do PIB do país, o que o Brasil deve encerrar o ano em superávit primário. Para Fábio Sobral, economista da Universidade Federal do Ceará, UFC, esse debate poderia se arrastar por décadas. Contudo, ao fazer um balanço da economia brasileira em 2022, ele afirma que o principal destaque seria a desconexão da realidade de alguns economistas do país. Segundo ele, as variáveis que são consideradas importantes pelo governo, como redução do endividamento e o fato de haver um superávit, não pode ser razão para comemorar no contexto de grande crise social que estamos vivendo. São 32 milhões de pessoas passando fome, são 100 milhões em segurança alimentar, com refeição faltando à mesa. Preços muito altos de produtos essenciais, comentou em entrevista podcast Jabuticaba, sem coraça, da Sputnik Brasil. A herança de Paulo Guedes, com as críticas da equipe de transição ao ministro brasileiro, analistas financeiros, saíram em defesa de Paulo Guedes. José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimento, disse ao jornal O Estado de São Paulo que a diminuição do tamanho do Estado é um dos pontos importantes de qualquer projeto liberal, principalmente no Brasil, onde o Estado representa 40% do PIB.
Na mesma entrevista, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, apontou que poucas pessoas comemoram a redução de gasto do governo porque só verão o benefício disso do médio e do longo prazo. A dupla cita uma lista de realizações da atual gestão econômica, como reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras e a venda de participações de estatais em empresas privadas. Analisando a nota de defesa do Ministério Paulo Guedes, Fábio Sobral reconhece que, embora existam vertentes ideológicas que divergem sobre o assunto, economia política é uma escolha para o lado que você olha. É preciso ver sempre se a economia cresceu para o povo ou se apenas se apresentaram bons números, comentou, acrescentando que há um setor denominante no Brasil que quer um país ligado ao atraso. Por que fechar ou vender o CEITEC, SA, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que fabricava microprocessadores para não concorrer com as empresas internacionais porque destruiu a ciência e o atraso do Brasil? Um projeto foi produzido, disse economista da UFC. O Brasil entrou em um barco. A análise de Fábio Sobral é que o Brasil entrou em um barco e tem uma economia de 10 anos atrás. Ele explica que não basta ter crescimento, apresentar bons números e preciso ver se a vida das pessoas mudou. O mero crescimento não é um argumento suficiente para dizer que algo foi bem sucedido. Apontando que falta verbas para pastas consideradas essenciais como educação e saúde, professor da UFC disse que a gestão de Paulo Guedes, de caráter liberal e com a promessa de copiar os Estados Unidos, ignorou uma série de aspectos fundamentais que fazem do PIB norte-americano mais alto, com o aspecto intervencionista em setores críticos. Segundo especialista, a economia dos Estados Unidos de extrema intervencionista nas indústrias de armas e do petróleo, os verdadeiros motores da economia do país, principalmente para atender a demandas do setor bélico, ambas são essencialmente financiados pelo governo dos Estados Unidos. O que ocorre é que, nos países centrais, há uma preocupação grande com as questões do dinamismo econômico e do emprego. Portanto, mesmo em um país como os Estados Unidos, cuja desindustrialização se deu durante um elevado nível de renda per capita, com bons empregos, havia essa preocupação de aumentar os empregos industriais. No Brasil, diz ele, ao analisarmos essa questão do endividamento, que é a relação entre o PIB e a dívida pública, embora tenha caído, não existem números isolados na economia. O endividamento caiu porque o consumo caiu em razão da inflação. Com isso, a arrecadação tributária do governo subiu. Por causa da inflação alta que houve foi o empobrecimento das pessoas mais frágeis e o fortalecimento do governo. O economista defende que, quanto à arrecadação subiu, o governo deveria ter feito maior investimento público em setores considerados estratégicos, mas não fez por causa da urgência provocada pela pandemia, pelas novas demandas sociais que surgiram, além do compromisso acordado no Congresso com o teto de gasto. É ridículo porque teto de gastos, não prevê a chegada de pandemias, como compra vacinas com o orçamento comprometido, questionou. Fábio Sobral ainda explicou que os investimentos públicos, além de gerarem empregos e oportunidades dentro do tecido social, fazem tributação e o consumo aumentarem à medida que se investe em benefícios sociais, por exemplo. Desse modo, o comércio movimenta a demanda da indústria e todo esse ciclo na cadeia de abastecimento gera ainda
mais arrecadação tributária. Efeitos gasolina. O agravamento das condições socioeconômicas do Brasil ao longo deste ano, no entendimento do especialista, foi uma consequência da ausência de políticas para controle dos preços da gasolina. Isso teve impacto no valor de outros produtos e serviços, como tarifas de transporte e alimento, que acabou causando um efeito dominó na economia brasileira. A inflação alta revela que o preço da gasolina no Brasil foi controlada de forma equivocada, prejudicando a população. O governo produziu uma inflação por meio de uma crise de combustíveis para financiar os mais riscos que possuem ações na Petrobras, disse. Fábio Sobral apontou que quem paga essa conta é a população. Fomos nós que sustentamos os lucros da Petrobras, que adotou uma política de paridade internacional. Isso significa que a gasolina foi reajustada pelo dólar, que não faz sentido porque 80% dos combustíveis que consumimos são produzidos internamente com custo em reais. Além disso, houve uma política de venda de refinarias que precisa ser investigada, porque reduzimos nossa produção para comprar de refinarias americanas, questionou. Dinheiro para bancos não circula na economia real. Sem dúvida, o debate envolvendo investimentos públicos esteve no epicentro das discussões econômicas ao longo da gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia, enquanto uns apontavam para a importância de se elevar a participação da iniciativa privada do PIB, portanto, reduzindo a participação do Estado. Outros, com o economista Fábio Sobral, foram críticos à política de privatizações e financiamento do mercado financeiro. Esse debate ficou mais acirrado com a chegada da Covid-19, quando a perda de salário real do brasileiro chegou a 18,8%, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Nesse momento, no início da pandemia, relembra especialista, Paulo Guedes tomou uma decisão que marcou sua gestão, quando liberou 1,3 trilhão para os bancos de crédito facilitado. A ideia de um Estado planejador dentro de algumas escolas de economista defende ele ganhou uma conotação pejorativa. Isso resultou em uma ausência de planejamento. Em vez de repensar as estatais estratégicas do país, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por exemplo, investiu-se em uma política de juros voltada a fortalecer os grandes banqueiros. Esse dinheiro, na visão do economista consultado poderia ser utilizado para pagar o auxílio emergencial, que se transformou em uma luta política no Congresso. Primeiro eles não queriam aprovar, depois queriam 200 até serem vencidos. Ou seja, para os bancos todo o serviço, todo o Estado, para os pobres não teve nada. Nesse sentido, Fábio Sobral, sobre a retomada das políticas públicas, acha que existem pontos críticos, os quais o novo governo deve se dedicar, como o setor da educação, principalmente nas bolsas de mestrado e doutorado, a política de valorização do salário mínimo, que vai aumentar o consumo, é principalmente o Estado brasileiro com políticas assistencialistas para aliviar o problema da fome. Além disso, diz ele, existe um esquema de enriquecimento no mercado financeiro que Fernando Haddad, futuro ministro da Economia, chega para cessar. Ocorre que em uma sexta-feira alguém do governo dizia que controlaria os preços da gasolina e aí as ações da Petrobras caíam no mercado financeiro. Alguns investidores compravam as ações em queda. Em seguida, o dólar subiu. O Banco Central decidia leiloar dólares de suas reservas em um valor baixo. Investidores compravam os dólares baixos. Na segunda-feira, tudo era desmentido. Pelo mesmo governo, o preço da ação da Petrobras voltava ao normal, e aquele que comprou abaixo na sexta vendia caro na segunda, concluiu.
O governo Lula começará a revogar de armas anuladas 8 decretos e uma portaria de Bolsonaro. Francisco Leali, o revogasse para desarmar a população prometido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai começar por 8 decretos, uma portaria junto aos atos editados entre junho de 2019 e fevereiro de 2021 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Facilitaram a compra e registro e posse, aporte de armas e munição. A lista dos primeiros decretos para revogação foi indicada pela equipe de transição. Está citada no relatório final divulgado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A anulação desses atos poderá restituir limites para a compra de armas que estavam em vigor antes de Bolsonaro tomar posse. Segundo o levantamento do Instituto Iguarapé, até 2018 a Polícia Federal autorizava que cada pessoa tivesse no máximo 2 armas. Os decretos do atual governo, primeiro, elevaram esse número para 4 e depois para 6. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia anunciado a disposição do governo Lula de revogar os decretos de armas de Bolsonaro. O texto produzido pela equipe de transição indicou quais serão os primeiros a serem anulados. A proposta de revogação de 8 decretos é uma portaria interministerial que incentiva a multiplicação descontrolada das armas no Brasil. Se a fiscalização rigorosa é adequada, o descontrole coloca em risco a segurança das famílias brasileiras e, portanto, deve ser revertido pelo Ministério da Justiça em diálogo com o Ministério da Defesa, diz o documento da equipe de transição. A parte dos atos que serão anulados afeta diretamente os chamados CACS, colecionários, atiradores profissionais e caçadores desde o primeiro ano de gestão. O presidente Bolsonaro assinou o decreto que facilitarão não só o registro de pessoas como CACS, como ainda ampliaram o arsenal que essa categoria pode manter em seu poder. Na véspera do Natal, um CAC paraense, Jorge Washington de Oliveira Souza, foi preso depois de tentar praticar um ato terrorista ao instalar uma bomba em um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília. Ele confessou a ideia de provocar o caos na capital para impedir a posse de Lula. Registrado como CAC, Jorge tinha transportado para a cidade 2 espingardas e um fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, além de centenas de munições e 5 munições explosivas. Esse caso de Brasília é bastante grave e concretiza o risco que alertamos por 4 anos de que as armas poderiam ter uso político. Forte, esse caso é emblemático. A facilitação do acesso atingiu pessoas que não tinham interesse legítimo da prática do esporte, mas apenas queriam se armar para usos não muito republicanos e o acesso a muitas armas e bastante grave, diz Carolina Ricardo, diretora do Instituto Souza da Paz, entidades especializadas em estudos sobre armas. Levantamento feito pelo Sou da Paz mostra que, durante o governo Bolsonaro, foram editados pelo menos 40 atos tornando mais fácil o acesso a armamentos e munição. A lista da entidade inclui os decretos que o governo de transição definiu com prioridade para revogação. Segundo Carolina Ricardo e o atual governo, não só ampliou o número de armas para cada pessoa com direito e porte ou registro DCAC, como reduziu o poder de monitoramento do Estado sobre o arsenal privado
Para ela é importante fortalecer a capacidade de fiscalização, seja do Exército ou da Polícia Federal. Os dois órgãos mantêm registro de armas. Na lista de decretos que serão revogados estão, por exemplo, 3 editados em junho de 2019 que ampliaram o número de armas para os CACS e liberaram que as pessoas físicas passassem a ter até 4 armas em casa. Esse número foi ampliado para 6 em 2021. O governo petista também que revoga outro decreto de 2021 que autorizou o transporte de até 2 armas por pessoa detentora de porte de arma. O presidente da Sérvia põe em alerta as forças armadas do país. Segundo informou o ministro da Defesa sérvio, Milos Vučević, decisão do presidente foi tomada diante da escalada de tensão no Kosovo. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, ordenou nesta segunda-feira 26 que as forças armadas do país sejam colocadas em seu mais alto nível de prontidão a partir desta noite. A informação foi dada pelo vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa do país, Milos Vučević. Ele afirmou que a decisão do presidente foi tomada diante da escalada de tensão no Kosovo. O presidente da República da Sérvia, como comandante em chefe, ordenou nesta noite que as Forças Armadas da Sérvia estejam no mais alto nível de prontidão de combate, ou seja, em prontidão até o nível do uso da forma armada, protegendo a integridade territorial e a soberania da República da Sérvia, todos os cidadãos evitando o terror contra os sérvios, onde que vivam, disse Vučević, segundo noticiou a mídia local. Vučević pediu à população que mantenha calma, a compostura e disse que não há motivo para pânico, mas há motivo para preocupação. Mais cedo, o presidente Aleksandar Vučić prometeu proteger os sérvios em Kosovo e Metohija, após a autoridade de Kosovo colocarem suas forças armadas em prontidão para o combate. Pristina ordenou que cerca de 1.500 agentes de segurança permaneçam em seus postos de serviço na área de cobertura durante a noite para efeitos de eventuais deslocamento. Estamos em uma situação difícil, mas faremos todo o possível para manter a paz e a estabilidade. Não apenas isso, mas também para proteger nosso povo do norte de Kosovo e Metohija. Depois que as albaneses foram armados, aumentaram seu nível de prontidão de combate. Tomei todas as medidas para proteger nosso povo, proteger a Sérvia, escreveu o presidente sérvio nas redes sociais. A situação no Kosovo, Metohija, vem se deteriorando nos últimos meses. No dia 11 de dezembro, os sérvios na parte norte de Kosovo começaram a montar barricadas em protesto contra a prisão de Dejan Pančić, um ex-policial do Kosovo, que deixou o cargo em meados de novembro. Foi preso pelas autoridades kosovares na fronteira de Zerinje por suspeita de terrorismo. No dia 11 de dezembro, o presidente Vučić realizou uma reunião do Conselho de Segurança e acusou Kosovo de violar os acordos existentes, depois que o líder das autoridades kosovares, Albin Kurti, instou a força do Kosovo, KFOR, a
desmantelar as barricadas nas estradas erguidas pelos sérvios locais no norte da região. A situação se agravou ainda mais após Albin Kurti apresentar um pedido de adesão de Pristina à União Europeia. O território do Kosovo e da Sérvia Central são separados por uma linha administrativa. As autoridades albanesas do Kosovo declararam sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008, mas a independência não é reconhecida pelo governo da Sérvia. Mais moderna aeronave de combate em operação na América Latina, diz especialista sobre Gripen NG. Gripen NG, também conhecido como F-39, finalmente entrou em operação na Força Aérea Brasileira, FAB, na última semana. O Brasil, analista de assuntos de defesa militar, explicou como nova caça colocar FAB em uma posição privilegiada e porque sua chegada representa uma conquista para diversas empresas no país. A fechada Gripen NG, também chamado de F-39, significa a conclusão de um projeto que há anos é visto como uma espécie de joia da Força Aérea Brasileira. E como essa caça que a FAB pretende recuperar sua capacidade de defesa do espaço aéreo em um entorno estratégico que abriga americano F-16 no Chile. Como pontuou José Marcos Barbieri, da Faculdade de Ciências Aplicadas, FSA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, especialista no setor de defesa, trata-se, sem dúvida, da mais moderna aeronave de combate em operação na América Latina. Mas não apenas o poderio dos novos Gripen NG, razão pela qual a FAB estuda ainda adquirir mais 26 aeronaves por meio de outro contrato que vem chamando a atenção. Enquanto as 4 primeiras unidades fabricadas na Suécia chegaram ao Brasil na semana passada, as 15 últimas do primeiro lote de 40 caças serão construídas no país, representando uma oportunidade para qualificar as indústrias de defesa brasileira e reposicioná-la no cenário internacional, como explicou Barbieri. Para entender a importância desse projeto semeado há 16 anos, é preciso compreender que ele representa para o país, não apenas para a FAB e sua missão de defender soberania às fronteiras brasileiras, o caça mais moderno da América Latina. Por enquanto, os Gripen NG ficaram em Anápolis, mas o comando da FAB estuda distribuí-los em outras bases de acordo com a necessidade operacional. Barbieri analisou o caça e explicou o que faz dele o melhor caça da América Latina. O ponto-chave que faz ele melhor é porque é uma aeronave que incorpora um conjunto de tecnologias militares que nenhuma outra caça da América Latina é capaz de operar. Ele é uma caça, um avião de combate e ataques, mas multifuncional, com a maioria das caças modernas, disse ele. Analista destacou a modernidade da caça, dado que a versão Gripen NG foi completamente reprojetada a partir do modelo dos anos de 1990, com novas turbinas, estrutura, asas e painel. Além disso, ela incorpora grande parte das tecnologias mais avançadas que existem na visão, como radar e capacidade de operação Super Cruise, velocidade supersônica, por um tempo bastante elevado, e principalmente armamentos com mísseis, bombas e foguetes. Segundo a FAB, o avião pode receber mísseis a ar de curto e de longo alcance, mísseis à superfície, bomba e guiados para lazer ou GPS, para o emprego contra alvos na terra e no mar. A carga
em armamentos externos pode ser de até 7 toneladas por missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento. Nesse sentido, relembra Barbieri, importante ressaltar as recentes aquisições da FAB no âmbito das capacidades de defesa, incluindo os modernos mísseis BVR, Meteor, Iris-T, que podem ser posicionados embaixo das asas do Gripen. Segundo o analista em defesa, este é o conjunto de fatores que coloca essa aeronave em um patamar que poucos países no mundo atingiram. O Gripen NG, inclusive, é considerado uma caça de geração 4.5 com muitas tecnologias das caças de quinta geração, com a sua capacidade de operar em rede. Isso significa que ele se comunica com outras aeronaves. Para operar em conjunto, ele é capaz de ver o que o outro caça do seu esquadrão está vendo mais de 30 km de distância. Transferência de dados e o que tem mais sofisticado no mundo, isso permite uma guerra em rede, analisou. De acordo com o analista de defesa, por ser uma aeronave mais sofisticada, Gripen NG, por ser usado em combates multifuncionais, pois tem capacidade para ataques ao solo, alvos estratégicos com pontos bases e incorpora chamadas bombas inteligentes e armamento para ataque naval contra navios. Vantagens para a indústria nacional. Segundo a FAB, Gripen voará com sua capacidade completa em 2025. Só então todos os sistemas de nova aeronave estarão integrados, testados, prontos para serem empregados em combate. Esse sistema, como aponta Barbieri, tiveram a participação de diversas empresas brasileiras no desenvolvimento da produção de peças estruturais e de aviônicos, que é a eletrônico de bordo dos aviões, além de suporte logístico para a manutenção no Brasil. Um deles foi o desenvolvimento de Video Air Display VAD pela empresa AEL Sistema, e uma solução tecnológica que foi adotada pela Força Aérea Sueca, além da participação da AEL Sistema em Embraer. Ele ainda destacou o trabalho feito pela ACAE, que teve participação ativa na fuselagem. O Gripen representou uma oportunidade porque quando ele foi comprado junto à Saab, seu projeto ainda estava em desenvolvimento. Saab não tinha ele pronto os concorrentes dele. Os caça F-18 Hornet dos Estados Unidos, Rafaela da França, tinha programas avançados e estavam voando, comentou Barbieri. O Gripen contribuiu para Embraer e outras empresas no estado da arte e tecnologia sofisticada, que passa a ser desenvolvida e incorporada por empresas brasileiras. Isso definitivamente pode ser usado em outras aeronaves, outros produtos, disse ele. Houve de fato uma troca de tecnologia entre Brasil e Suécia. Em alguns programas de desenvolvimento da aeronave, enfatiza Marcos Barbieri, apontando que a engenharia de estrutura, que é o projeto estrutural da aeronave, inclusive sua parte interna, isso foi feito no Brasil, teste, certificação de aviônicos, tudo isso teve participação direta do Brasil no desenvolvimento da aeronave. ONU, cúpula sobre a paz na Ucrânia. Só é possível com o consentimento da Rússia. Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas da ONU, Antônio Guterres, disse que está pronto para mediar a cúpula da Ucrânia apenas se todas as partes, incluindo a Rússia, concordarem com isso. As informações foram passadas pelo gabinete de Guterres em um pedido para comentar a declaração do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba. Como o secretário-geral disse muitas vezes no passado,
Ele só pode mediar se todas as partes quiserem que ele faça mediação, informou o gabinete do funcionário da ONU. Mais cedo, Kuleba disse que a Ucrânia gostaria de realizar uma cúpula de paz até o final de fevereiro, de preferência em um local da ONU e com Guterres como possível mediador. Questionado sobre a questão de convidar a Rússia para esta cúpula de paz, Kuleba insistiu que Moscou deve primeiro enfrentar um tribunal internacional, ser processado por suposto crime de guerra. O porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov, também comentando a proposta ucraniana, observou que a Rússia nunca seguiu as condições de outra pessoa. No início deste mês, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky dirigiu-se aos líderes do G20 na Indonésia e estabeleceu uma fórmula de paz de 10 pontos. Além disso, Zelensky assinou um decreto sobre a impossibilidade de realizar negociações com a atual liderança russa. Ele também afirmou que Kiev não conduziria um diálogo com Moscou até que o poder no país mudasse. O presidente Vladimir Putin observou que todos os conflitos terminam por meios diplomáticos. A Rússia sempre disse que está aberta a negociações sobre a Ucrânia, apontou Putin. Acrescentou o chefe de Estado, quanto mais cedo essa consciência chegar àqueles que se opõem a nós, melhor. Como disse Peskov no início de dezembro, Zelensky sabe que se deseja as hostilidades no país, pode terminar no dia seguinte. Lei que exige nível superior para técnico judiciário é publicada. A Lei 14456/2022, que passa a exigir nível superior nos concursos para técnico judiciário da União, é publicada em o Diário Oficial. Confira. A Lei 14456/2022, que exige o ensino superior completo para ingresso no cargo de técnico judiciário, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira 26. Como isso, o novo requisito de escolaridade já deve ser aplicado aos próximos concursos nos tribunais federais. O edital unificado da Justiça Eleitoral, por exemplo, deve ser um dos afetados pela mudança na escolaridade. Agora, seguindo a lei, as vagas para técnico judiciário devem exigir o nível superior ao invés do nível médio. O requisito deve ser aplicado nos concursos para os seguintes órgãos do Poder Judiciário da União: Tribunal Regional do Trabalho, TRTS, Tribunais Regionais Eleitorais, TRES, Tribunais Regionais Federais, TRFS, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal Militar, STM, Tribunal de Justiça do Distrito Federal Território, TJDFT. No dia 15 de dezembro, o Congresso Nacional derrubou em sessão conjunta o veto do presidente Jair Bolsonaro, número 51/2022, que tratava da alteração de escolaridade para concurso de técnico judiciário. Com isso, o cargo passou a exigir o ensino superior. Concurso unificado preparado pelo Tribunal Superior Eleitoral deve exigir nível superior para técnico fotodivulgação. Projeto de Lei 3662/21, que originou a mudança, foi aprovado pelo Senado Federal em agosto. No mês seguinte, o presidente Bolsonaro vetou o trecho do PL sobre alteração do requisito. De acordo com Bolsonaro, ocorreu um vício de inconstitucionalidade, pois a alteração de escolaridade foi proposta pelo Legislativo, enquanto legalmente deveria partir do Supremo Tribunal Federal, STF. Inicialmente, o projeto de lei 3662/21 tratava da transformação de cargos vagos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal Territórios, TJDFT. Porém, durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados, um parlamentar propôs inclusão do nível superior
para técnico judiciário. O tema foi aceito pelos deputados e depois também aprovado pelo Senado. Até o momento, não há qualquer indício de reajuste salarial para os técnicos em função da elevação do requisito de escolaridade. Especialistas apontam inconstitucionalidades na mudança. De acordo com o coordenador acadêmico do concurso, professor de Direito Constitucional Ricardo Barowiski, a questão de tempo para que o Supremo Tribunal Federal, STF, derrube a alteração da escolaridade para os técnicos judiciários. O professor explicou que o projeto 366221, que subsidiou a mudança no requisito, apresenta inconstitucionalidade em 3 pontos. O primeiro deles é o vício da iniciativa. O projeto de lei 366221 tratava da transformação de cargos vagos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, território TJDF-T. Porém, durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, foi proposta uma emenda parlamentar sobre alteração da escolaridade do cargo. A mudança do cargo do Poder Judiciário da União é de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, não poderia ser feita por um parlamentar, o que se configura com vício de iniciativa. Essa foi, inclusive, a justificativa do presidente Jair Bolsonaro ao vetar a medida. 2. A contrabando legislativo. Segundo o professor Ricardo Barowiski, a emenda propôs uma matéria que não pertencia à ideia inicial do projeto de lei transformar de cargos no TJDF, que, na visão dele, é inconstitucional. E também existe inconstitucionalidade material. Barowiski ressaltou que, por mais que a medida valorize o servidor, viola o princípio do concurso público, isso porque restringe o acesso de pessoas com menor escolaridade aos cargos públicos. Para o coordenador acadêmico do concurso, qualquer um desses pontos é suficiente para que o STF derrube a lei. O que deve ser feito para que o cargo volte ao nível médio? Para que o cargo de técnico judiciário volte a exigir nível médio, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, STF, declare a lei inconstitucional. Para isso, alguma legitimidade tem que ajuizar como uma ADI, ação direta da inconstitucionalidade no STF. Essa ação pode ser proposta pelo presidente da República, pelos presidentes do Senado, da Câmara de Assembleia Legislativa, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Procurador-Geral da República, por partido político, por entidade sindical do âmbito nacional. Em questão de meses para que essa lei seja derrubada, eu vejo que a inconstitucionalidade é certa. O STF deve conceder uma cautela para voltar ao nível médio, destacou Ricardo Barowiski. Turquia descobre no Mar Negro reserva de 58 bilhões de metros cúbicos de gás. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que uma embarcação de perfuração turca descobriu no Mar Negro uma reserva de 58 bilhões de metros cúbicos de gás. Mais cedo, a mídia turca informou que o país vai investir cerca de 10 bilhões, 51,8 bilhões, em um projeto de extração e transporte de 540 bilhões de metros cúbicos de gás da jazida de Sarkaya, no Mar Negro. De acordo com as projeções, a Turquia deverá receber os primeiros fornecimentos de gás dessa jazida em 2023. O ministro turco de Energia e dos Recursos Naturais, Fatih Dönmez, também informou que o valor estimado do gás descoberto no Mar Negro é de 400 bilhões, 2,73 trilhões. Nossa embarcação de perfuração Fatih descobre 58 bilhões de metros cúbicos de reserva de gás natural em uma profundidade de 3.023 metros, disse Erdogan em seu discurso à nação após uma reunião de gabinete. As reservas anteriormente declaradas constituíam cerca de 540 bilhões de metros cúbicos. Nossa reserva de gás no Mar Negro aumenta em 170 bilhões de metros cúbicos,
graças à nova descoberta atingindo um total de 710 bilhões de metros cúbicos, acrescentou o líder turco. Global Times: Rússia tem força para um longo confronto com o Ocidente, na esfera militar e econômica. Analistas ouvidos pelo jornal Global Times destacam que a força militar e econômica da Rússia pode levar Moscou a tomar medidas decisivas em relação ao conflito com a Ucrânia em 2023. A Rússia mostra força para um longo confronto com Kiev e o Ocidente, tanto na esfera militar quanto na econômica, escreve chinês Global Times, citando analista. A Rússia mostra sua determinação e força para um confronto de longo prazo, não apenas com a Ucrânia, mas também com os Estados Unidos, outros países ocidentais, não só no campo militar, mas também na economia. Em 2023, a Rússia pode tomar medidas decisivas para acabar com o conflito, diz a publicação. No entanto, analistas chineses observam que uma nova escalada do conflito da Ucrânia pode ser esperada no próximo ano. Um dos especialistas também disse ao jornal que os políticos americanos estão sob a influência do chamado politicamente correto. É mesmo que queiram entrar em diálogo com Moscou para discutir a redução das tensões, não usarão mudar sua política em linha dura. Em relação à Rússia, que agora é habitual no Ocidente, outro analista ponderou que se Washington tentasse agir para acabar com o conflito, isso poderia levar a um conflito em grande escala, diretamente entre as duas potências mundiais. Os analistas ouvidos pela publicação também sugerem que, em 2023, a deteriorização da situação econômica é a mudança na opinião pública, pode levar ao enfraquecimento do apoio Kiev pelos países ocidentais. Global Times: Rússia tem força para um longo confronto com o Ocidente, na esfera militar e econômica. Analistas ouvidos pelo jornal Global Times destacam que a força militar e econômica da Rússia pode levar Moscou a tomar medidas decisivas em relação ao conflito com a Ucrânia em 2023. A Rússia mostra força para um longo confronto com Kiev e o Ocidente, tanto na esfera militar quanto na econômica, escreve chinês Global Times, citando analista. A Rússia mostra sua determinação e força para um confronto de longo prazo, não apenas com a Ucrânia, mas também com os Estados Unidos, outros países ocidentais, não só no campo militar, mas também na economia. Em 2023, a Rússia pode tomar medidas decisivas para acabar com o conflito, diz a publicação. No entanto, analistas chineses observam que uma nova escalada do conflito da Ucrânia pode ser esperada no próximo ano. Um dos especialistas também disse ao jornal que os políticos americanos estão sob a influência do chamado politicamente correto. É mesmo que queiram entrar em diálogo com Moscou para discutir a redução das tensões, não usarão mudar sua política em linha dura. Em relação à Rússia, que agora é habitual no Ocidente, outro analista ponderou que se Washington tentasse agir para acabar com o conflito, isso poderia levar a um conflito em grande escala, diretamente entre as duas potências mundiais. Os analistas ouvidos pela publicação também sugerem que, em 2023, a deteriorização da situação econômica é a mudança na opinião pública, pode levar ao enfraquecimento do apoio Kiev pelos países ocidentais. Ex-presidente russo vaticina a presidência de Elon Musk, colapso da União Europeia, da guerra civil nos Estados Unidos. Ex-presidente da Rússia, atual vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev,
fez previsões inesperadas para 2023. Medvedev publicou em seu canal do Telegram uma lista de eventos que, segundo ele, poderiam acontecer em 2023. Ele prevê um aumento nos preços do petróleo para uns inéditos, 150 por barril, 783, e nos preços do gás, para 5.000 por 1.000 metros cúbicos, 26.000. Ele vaticina ainda o desmembramento da União Europeia e a guerra civil nos Estados Unidos. Logo depois disso, o empresário Elon Musk vencerá a eleição presidencial. Segundo Medvedev, na Europa, ocorrerão mudanças decepcionantes. Nesse contexto, o prevê político russo, Reino Unido, pode retomar a sua participação na União Europeia, mas a União acabará por se desintegrar. Outras previsões são a invasão pela Polônia e Hungria das regiões ocidentais da antiga Ucrânia, a criação do quarto Reich com base na Alemanha, dos satélites que se ajuntarem a ela, a Polônia, países bálticos, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, República de Kiev e outros marginais, guerra entre a França e o Quarto Reich, a participação da Europa, incluindo uma nova participação da Polônia, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia. Medvedev não se esqueceu de fazer previsões sobre a situação dos Estados Unidos, que, na sua opinião, será divididos em estados separados e acabarão com Elon Musk no posto presidencial. A guerra civil nos Estados Unidos e a separação da Califórnia e dos Texas em estados independentes, a criação de uma união entre o Texas e o México, subsequente vitória de Elon Musk nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, em alguns dos estados atribuídos aos republicanos após a Guerra Civil, são alguns dos eventos previstos por Medvedev. Em 24 de fevereiro, a Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia. Em resposta, os países ocidentais endureceram a pressão de sanções contra Moscou, começando a inundar o regime de Kiev com armas e equipamentos militares. Muitos analistas já chamam a arquitetura internacional que se formou após o início da crise ucraniana de nova Guerra Fria.